pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. Hoje vamos falar com Kaique Hannes, ele está falando de Recife, em Pernambuco, Gerson Grácia, falando de Toledo, em Paraná, e José Brassini, de São Paulo, capital. Os três são consultores e participaram do curso de consultoria do IBCO, que é o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, onde eu lecionei o módulo Marketing e Vendas de Consultoria. Kaique Hannes é gerente comercial, Oriente Code, robótica e inteligência emocional. Gerson Grácia é diretor da Escola de Negócios KLA, Oeste Paraná, e José Brassini, diretor do Brasil Hub, Serviços Corporativos. No curso IBCO falamos muito de networking, e como eu entrevistei Kaique já algumas vezes aqui no podcast, ele deu a ideia sobre networking, de fazer algo diferente e reunir Gerson e José para falar um pouco de networking e consultoria em tempo de pandemia. Então vamos começar com o Kaique Hannes. Bom dia, Kaique. Bom dia, professor Tom. É uma alegria estar com o senhor novamente. Não é à toa que estamos aqui agraciados, né, com o rei do network e, coincidência ou não, uma conexão que nasceu em um curso que o senhor esteve conosco como professor, do qual eu tive a oportunidade também, e agora fazer negócios com o José Brassini e com o Gerson Grácia, que também é um parceiro que está lá no Paraná, provando para todos nós que o network é uma ferramenta muito poderosa de conexão e principalmente de geração de conteúdo. Então, agradeço a oportunidade e principalmente aos ouvintes, né, que estão conosco aqui no nosso podcast. Valeu, professor. Obrigado, Kaique. E Gerson Grácia, bom dia para você lá do Toledo, em Paraná. Bom dia, Tom, bom dia, Brassini, bom dia, Kaique. É uma grande satisfação reencontrá-los, pelo menos virtualmente, depois de 6 anos. 6 anos atrás nos conhecemos no IBCO e a força do networking é mostrada aqui. Ela é mostrada diariamente como oportunidade não só de conhecimento, mas sobretudo de negócios, que talvez seja o principal aspecto do que nós lidamos no dia a dia com o mundo empresarial. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. E a tua audiência também, obviamente, né? Muito bom. E Brassini, bom dia para você que está em São Paulo. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Tom, Kaique, Gerson e essa audiência maravilhosa. Então, parafraseando os colegas, é um privilégio para a gente estar aqui e 6 anos depois, após os insights belíssimos que o professor Tom deu no curso de consultores sobre network, ele nos premia com uma networking live que na época nem existia live, né, professor? Obrigado. Não, mas a realidade, isso para nossos ouvintes, tem muito ouvinte que não conhece bem o tamanho do Brasil, né? Então, quando falamos do Brasil, o pessoal sabe do Brasil, obviamente, entendimento do Brasil é uma coisa, idioma é português, é tudo uma coisa só. Mas o Brasil é grande, então nós estamos, Kaique está em Recife, que está num ponto talvez mais próximo à Europa, né, quando você olha para o mapa. O Gerson está em Toledo, em Paraná, que já está bem para o sul, está encostando, né, quase chegando na Uruguai, Paraguai, Argentina. E o José está no meio caminho, numa cidade de São Paulo que, de fato, quase todo mundo conhece. Então, quando você fala Brasil, você vai, São Paulo, Recife, e acaba por aí. Mas o Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades. E que nós falamos, e a realidade é essa, o próprio brasileiro ele é muito local na sua forma de relacionamento. É isso. Então, se nós estamos falando de Recife, Kaique já falou isso, estamos falando do Paraná, sabemos disso em Paraná, em Toledo. O relacionamento pessoal, local, é importante, né? Como elo de confiança.
José sabe que São Paulo é um pouco diferente. Estamos com 20 milhões de pessoas numa cidade e é um pouco mais solto o relacionamento, mais gente que vem de fora, etc. Tá? Então, um dos nossos objetivos hoje é justamente, por voz e por podcast, evidenciar isso. E eu queria rapidamente cada um falar o que está fazendo na sua região. Pode ter consultoria. Tá? Então, Kaique, você quer começar? Vamos nessa, professor. Vamos nessa. Vamos junto. Vamos trabalhar aqui um aspecto muito interessante. O senhor falando de geolocalização, trazer eu vou jogar uma bola aqui para os meninos e depois eu quero ouvir o Bracini e o Gerson. Quando a gente fala de Pernambuco, por exemplo, as pessoas não conhecem que a gente aqui tem, por exemplo, 12 regiões de desenvolvimento. 12 macro-regiões de desenvolvimento. E dentro destas 12 regiões de desenvolvimento, nós temos as micro-regiões. Por exemplo, um grande berço de negócio para quem quer vir para Pernambuco, isso eu já falei com o senhor, professor, em outro momento, é quando a gente trata do sertão, por exemplo. O sertão pernambucano é um berço de riqueza. Ontem, por exemplo, nós estávamos discutindo com um empresário que quer abrir uma fábrica no sertão pernambucano. Então, assim, você começa a ter esse norte e as pessoas que não conhecem esse estado maravilhoso, inclusive convido todos vocês para vir para Pernambuco, para vocês conhecerem também o sertão, uma grande oportunidade de negócio. Por quê? O sertão ele não é assistido pelas pessoas. Nós sempre focamos nas capitais, Caruaru, por exemplo, que é uma cidade também conhecida internacionalmente, e Recife, capital. Mas esquecemos que temos um berço de riqueza muito próspero no sertão. E a consultoria, nesse caso, ela se encaixa como? Alguns empresários, algumas pessoas nos procuram para negócios. Então, como a gente tem essa sensibilidade de conhecer muito bem o Estado, eu tive a honra, a oportunidade de conhecer o Estado de canto a canto, então eu consigo identificar de acordo com o perfil do empresário, com o perfil do empreendedor, onde, de fato, aquele negócio se encaixaria melhor. Então, isso tem sido um grande diferencial agora, e principalmente nessa pandemia, porque a geração de oportunidades é muito maior, porque os incentivos também são maiores, e a necessidade do consumidor também aumenta, porque o consumidor está isolado, e com isso, ele gera necessidade de consumir alguns produtos específicos. Mas o consumidor ele pode estar não acessível, mas não é que ele está intangível, né? Tem que achar as formas de tocar nele, né, ou nela. Exatamente. Então, eu trago essa bola aqui, trago esse debate para que as pessoas comecem a olhar os seus estados e as suas regiões com um olhar mais panorâmico. Sim. Eu vi recentemente uma expressão que diz assim, olhar o seu estado, olhar a sua cidade com um olhar de turista. Ou seja, identificando pontos que você nunca viu. Sim. Então, isso é muito legal. E nós que somos dos negócios, né, nós somos consultores também por formação, com o senhor como um dos nossos professores. A consultoria, eu acredito hoje, ela tem também esse diferencial. Você não só entrar na empresa para fazer o trabalho consultivo mesmo, mas também identificar oportunidades de negócio para aquela própria empresa que você presta. É você abrir horizontes, você conectá-la com novas possibilidades, seja no mundo digital ou até mesmo. A gente tem, professor Gerson e Bracini, nós temos empresas aqui de Pernambuco que não conhecem o estado. Sim, agora não conhece os outros. Eu queria pegar o gancho com o Gerson, lá do Toledo, em Paraná. Qual é a realidade aí com você, Gerson? Então vamos lá. A minha região é uma região extremamente de agronegócio. Ela é muito voltada para o agronegócio, sobretudo o mundo das cooperativas agrícolas. Então essa é uma realidade muito forte da economia. Talvez por isso nós tenhamos sofrido menos o impacto da pandemia na questão econômica. Sofremos, é claro, né? O país todo sofreu, mas nós estamos agora colhendo uma super safra, uma safra que vai bater alguns recordes históricos, então isso faz com que ainda a economia se mantenha bastante forte. E o que eu tenho feito dentro da consultoria, inclusive migrando agora um pouco para a questão não só de reuniões digitais, mas como de produtos digitais,
Eu tenho misturado atualmente um pouco de consultoria com outras ferramentas, como a mentoria, como o coaching, como a instrutoria, porque hoje, pelo menos para a minha realidade, eu atuo muito com o empresário da micro e pequena empresa. Para a minha realidade é muito incomum eu ter uma consultoria pura. Entrar com diagnóstico, propostas, acompanhamento. A consultoria pura, para a minha realidade, ela é menos comum. Sim. E como eu atuo mais na área da gestão estratégica e da gestão comercial estratégica, muitas vezes eu acabo abraçando, né, pegando esse empresário no colo, esse gestor no colo, e o conduzindo por vários tipos de processos, desde a mentoria, passando por todos os demais. E uma coisa que me abriu muito o leque agora, que está iniciando também, por conta dessa pandemia, tem muita gente tendo que se reinventar, muito profissional indo para a posição de PJ, muita gente perdendo seus postos de trabalho, e eu acredito que tem muita gente boa, com conhecimento muito valoroso aí, que precisa se formar como consultor. Então eu, dentro da minha humildade, dentro das minhas limitações, tenho proposto também formar pessoas no mundo da consultoria. Sim. Então eu tenho hoje conduzido 2 processos dentro da área da consultoria, uma pessoa que inclusive o Brassini conheceu, a Ana Paula, que está se formando como consultora na área administrativo-financeira. Ela é uma contabilista de formação, tem uma experiência sempre na área de gestão, mas nunca como consultora. Então agora ela vislumbrou junto comigo um apoio dentro desse mercado. E um outro profissional que eu estou formando é um consultor da área de imóveis. Ele se via como um corretor e agora nós estamos buscando para que ele seja uma solução muito mais completa. Sim, esta é a realidade. Agora vamos aproveitar o José. José, você queria complementar isso? A sua realidade agora, quando falamos São Paulo capital para nossos ouvintes, São Paulo capital, 20 milhões de pessoas na região. E nós, Tom, a gente, por estar em São Paulo, eu, mais o meu sócio na parte também comercial e técnica do negócio, o outro inclusive fica no Nordeste, a operação já estrategicamente colocada lá para ter um custo mais competitivo, né? E também manter esses profissionais engajados. O que eu gostaria de contribuir nesse sentido é o seguinte: como a gente já tinha experiência em uma área, que é a área fiscal, revisão, e vimos no Simples Nacional pequenas empresas, algumas vantagens, e também algumas desvantagens e como tornar essas desvantagens atrativas. Ou seja, se eu sei que a cada 20 empresas em alguns segmentos do Simples Nacional, farmácias, autopeças, bares e restaurantes e por aí vai, essas têm algum tributo lá, que, por exemplo, federal, esse tributo, para não entrar muito na técnica, mas a indústria já pagou, Tom, eu consigo recuperar 5 anos. Sim. E com isso o que acontece? O que deixa de ser atrativo? Atrativo porque o governo vai lá e deposita, se o Tom descobre que tem esse imposto a mais, ele não avisa o Tom, se o Tom descobre que tem, ele deposita na conta em 2 meses, mas qual era o entrave que estava deixando não tão atrativo? De 20 empresas, algumas estão com software melhor, o contador já está com algum sistema melhor. Sim. A cada 20, só 20 a 30% tinham, de fato, valores para recuperar significativos. Outras você perdeu. Então, a gente conseguiu fazer algo preditivo, uma estimativa com informações públicas e ferramentas. E diferente do mercado que hoje, como não quer ir no risco, só aponta e se me paga aqui que eu te aponto, você se vira com o seu contador. Não. Sim. Com essa a gente consegue até o fim entregar algo de valor para o cliente que ele recebe na conta e depois ele nos paga. Mas a gente precisava de uma coisa: bons parceiros na ponta. Aí, Kaique, por exemplo, que da minha relação, e Gerson do curso, os 2 que eu contactei do curso por enquanto, que as regiões eram atrativas, os 2 toparam e o Kaique, inclusive, já fechou o contrato, o Gerson trouxe semana passada, já tem cliente. Olha que bacana. Eu precisava, além desse operacional, de network na ponta. Sim. E eles têm isso, todo mundo ganha. O cliente ganha primeiro, depois a gente. E isso em termos de pandemia, fazendo o gancho, tudo remoto, Tom. Eu coleto remotamente, eles fecham remotamente com os contatos por telefone, WhatsApp, que é da região, e oferece: fulano, tem uma possibilidade de você ter dinheiro na conta por ter pago a mais. Que a adesão tem sido bem grande, ainda mais nessa crise, né, Tom? Com algo altamente seguro.
Bom, o que eu vejo, pegando o que você falou, e para nossos ouvintes que talvez não conhecem tão bem o Brasil, ou até que conhecem bem, o parte tributário é que nem água. Se você não tem uma assistência, você morre de sede aqui no Brasil. As mudanças tributárias são constantes. Tá? Em outros países, outros locais, essas mudanças são menos frequentes e menos insensíveis, se nós podemos falar assim. Tá? Mas no Brasil, literalmente é capaz de ter uma mudança tributária federal, estadual, local, todo dia. Tá? Até agora, nesse momento até de pandemia, que está uma evolução de tudo acontecendo também diariamente, se não tem alguém que acompanhe, alguém, um especialista, tá? Eu posso ser um empresário, eu posso ser um consultor, mas minha especialidade não é essa. Tá? Mas é sobrevivencial esta área para qualquer empresa, senão não é que você vai morrer. Você vai pagar os impostos que vão fazer você ficar seco. Então, esta é uma realidade. No segmento, né, pessoal, dependendo do segmento em que a empresa se encontra, pequeno, médio ou grande porte, mas um segmento X ou... Sim. A parte tributária bem feita pode ser a diferença entre lucro e não ter, ou empatar. Sim. Às vezes, se esforça tanto, o concorrente tem uma parte tributária muito mais coerente e em conformidade, ele acaba tendo lucro e você não, porque ele permite a ele também reduzir seus preços de venda. Muitas vezes o barco vai afundando por um pequeno furo, você não está vendo, mas está entrando água, aí de repente, quando percebe, já está faltando condição de andar para frente. Agora, eu queria pegar um ponto que o Gerson falou. Aí, na realidade, todos vocês aprenderam e aplicam. Falou muito do processo, né, Gerson? Então, o que o próprio curso de IBCO trouxe para vocês, para quem participou, é justamente um processo de formação de consultor. Tá? Então, foi uma semana bastante intenso, né? Módulos por dia inteiro, de aprendizagem e abrindo o processo de consultoria de A a Z. Então, esta que vocês aprenderam, é isso que vocês estão certificados, porque também o que tem muito no mundo e tem muito no Brasil também é um foco amador. Tá? Obviamente, no Brasil não tem nenhum limite. Se eu coloco lá no meu LinkedIn, eu sou consultor, pronto, eu sou consultor. Não, nada disso é a favor ou contra. Mas vocês, como fizeram, esse fato de ser certificado, tá, por uma entidade, tá, que não só ofereceu treinamento, tá? Então essa é o base do conhecimento, base de ensinamento, tá, para você poder oferecer. E no caso do Gerson, replicar, multiplicar isso, de ajudar pessoas a saber que a vida da consultoria, de fato, a vida de todo, né, empresarial é processo. Ela tem um início, tem um meio, e não é que não tem fim, ela tem uma realimentação, tá? Como nós falamos, o Gerson falou isso, o nosso foco de consultoria no passado era o mundo mudou, quantos giros deu o mundo desde 2014, quando nós estivemos juntos, tá? Quantos acontecimentos? Então, essa necessidade de ser multifocal e multiflex, como o Gerson, nós não somos, ninguém mais é o que era antes, tá? Nem um pão comum mais. Todo mundo quer pão integral, pão com 7 sementes. Eu não sei, não é assim? Quando é um pão normal, ninguém quer mais. Então tem que agregar, em todos os sentidos, alguma coisa mais. Não é isso, Kaique? Perfeito, professor. O que Gerson está fazendo é uma realidade. Por exemplo, quando a gente fala agora de reinvenção, ele está reinventando também a consultoria. Sim. Nós fomos introduzidos lá há 6 anos atrás por uma formação que já vinha acontecendo há anos, e só que ele pegou e fez o quê? Não, eu vou dar um upgrade aqui, vou colocar um coach, vou colocar o coach dentro do processo, vou colocar a mentoria dentro do processo, vou colocar o PNL, a programação neurolinguística dentro do processo. Então, assim, você torna-se um profissional de alto impacto e trabalha justamente isso que o senhor está dizendo, processo. O que o Bracini está fazendo com a Brasil Hub é processo, né? É processo da veia. Então, assim, o network, ele é fundamental? Óbvio que sim. Sem o network, a gente não consegue acessar as pessoas ou torna-se o acesso mais demorado. E o mais interessante, professor, que uma inovação, né, trazendo agora, fazendo de novo, vendendo o peixe da Brasil Hub,
ela não é uma empresa que conecta as pessoas ao acaso. Porque Brasília poderia fazer uma grande divulgação massiva, né, no digital ou na imprensa, mas esse não é o foco da empresa. Pelo contrário, ele é a prova viva de que o network é a parte central da empresa. Não é uma empresa para todo mundo, porém todas as pessoas podem ter acesso. Contraditório. Sim. Ele pega pessoas estratégicas, né, como o Gerson, no Paraná, e coloca na mão dele uma ferramenta, por exemplo, para mim, financeiramente, a Brasil Hub, eu acredito que seja um dos menores negócios que eu tenho. Mas por que eu topei? Porque ela tem sentido, professor. Você consegue chegar em uma empresa e você leva aquilo que a pessoa mais precisa, Sim. que é caixa, que é bolso, Sim, que é sim. transformação de realidade. E num cenário desse pandêmico que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão cada vez menos capitalizadas, Sim. você levar uma inovação da Brasil Hub é sensacional. Sim. Eu consigo levar, professor, para a pessoa o que ele mais precisa, que é transformação, não só do negócio, mas de vida, de realidade. Ele começa a atentar também que ele precisa tributar da forma Sim. correta. É maravilhoso. Agora, Gerson, queria voltar a falar com você e pegar o ponto que você falou de multiplicidade de oferta, né? Isso tem muito a ver com networking, eu entendo. Porque, de fato, o que é a relação que vocês três conseguiram manter e fomentar? O processo é importante. O produto, com certeza, é importante. Tá? Ela pode ser um processo um nicho muito importante como o do José, como o Kaique falou, mas um elo que eu vejo na minha vida profissional, todo esse tempo, é uma palavra muito simples que é confiança e credibilidade. Tá? Então, eu posso até levar algo, uma lista de opções, porque quando eu estou com uma pessoa, se essa pessoa é cliente, um aliado, um conhecido, é lá que eu vou detectar uma eventual necessidade. Como eles falam hoje, o DOR. Qual é o DOR? Hoje os DORs são múltiplos. Então, de fato, nós precisamos ser meio uma farmácia ambulante. Tá? Porque essa dor ela pode vir de N pontos. Com certeza, é tributária. Aqui no Brasil, esse é meio dor de cabeça constante. Tá? Mas do outro lado, são as oportunidades. Uma coisa é você abafar o dor, o outro é buscar o que não vão fazer. Então, tanto lá em Recife, Pernambuco, Paraná, que você falou, o mundo não parou de se alimentar. Tá? E nem vai parar de se alimentar. Então, esse relacionamento, cooperativismo, que é uma maneira de relacionar, cooperativismo começou no elo de confiança. É ou não é? É tal de fio de bigode que começou lá atrás. Tá? Nossos ouvintes não estão vendo, mas todos têm um bigode, então isso é meio fundamental aqui no Brasil. Tá? Isso é elo de confiança. Tá? Então, Paraná, você entra no Toledo, Toledo não é um São Paulo, é uma cidade, vou dizer que se pode conhecer todos, talvez não, porque ela tem um tamanho. Mas você é facilmente conhecido e recomendado, porque é um espaço pequeno. O José sofre um pouco, porque está numa cidade enorme, tá? Onde é um pouco mais complexo de ser reconhecido e referendado pelo tamanho, né? Pela quantidade de concorrência até que todos nós temos. Então, de ir para dentro, ir para as cidades menores, as regiões mais importantes no Brasil, e agora fazer isso virtualmente, tá? De ir além de Caruaru, de ir além do Toledo, de ir além de Cotia, né? De Mogi Guaçu, de Mogi Mirim, enfim, começa a andar virtualmente, isso dá para nós 12 horas de produtividade incrível. Que antes nós tínhamos 12 horas, e em São Paulo, José sabe disso, 4 horas era trânsito. Exato. Tá? Hoje não. O Kaique, antes de entrar, falou que tem que andar 150 quilômetros para falar 10 minutos com uma pessoa. Mas depois de ir os 10 minutos, talvez na terceira vez tenha a confiança de fazer virtual. Tá? Tudo tem um passo. Então, o Brasil oferece muita oportunidade. Eu fico pessoalmente contente que vocês conseguiram manter esse relacionamento. Não só manter o relacionamento, vocês estão gerando mais fruto.
Como é que deu esse reinício, José? A gente parece que estava... É como se tivesse previsto uma pandemia, porque a gente já estava se reinventando. Eu saí do negócio que eu era sócio e trabalhava, outro meu sócio também. Então, a gente fez o seguinte, a gente começou a analisar que estava cada vez mais difícil o modus operandi do segmento fiscal, revisão de impostos. E o que a gente fez? A gente falou, peraí, tem que ir até o final e o cliente tem que cair na conta dele, não ficar apontando e cobrando aquela briga eterna. Te apontei os créditos, você não resolveu porque não quis. Não. Quando tu não cair na conta desse cliente, não vale a pena. E direcionar daquelas 20 empresas, só 4 ou 6 têm potencial, tentar acertar aquelas 4 ou 6. E aí, Tom, com a expansão, a gente não faz expansão para uma expansão anunciada, a gente escolhe, como bem o Kaique falou e o Gerson também. Então a gente acaba, se alguém via Kaique e quer me ligar direto, eu digo, não, fala com o Kaique, ele é minha pessoa de confiança. Sim. Isso fortalece, evita bypass. E outro ponto que é só a ver frutos agora já disso aí, Tom, com empresas, por mais que seja um crédito pequeno, empresa de 100 mil, 200 mil, é comum, tá? Que pagou a mais uns 5 anos. Sim. A empresinha de 5 mil, que a gente achou que era pouco, ele falou que nada, eu tô pagando o salário de 3 pessoas aqui, tô feliz e vou indicar para vocês. Ele indicou e tem agora um de 50 mil que o cliente indicou na network dele. E por último aqui, uma coisa interessante, pouca dedicação deles, porque a network dele, o Kaique pode escolher 5, 10 empresas no mês, o Gerson também. Fechou 2, sejam, a hora do Kaique e do Gerson começa a virar mais valorosa. Eu não concorro com os negócios principais deles, Sim. Mas naquele tempo que dedicam, eles conseguem monetizar e às vezes dobrar seus bônus, né? Que estão levando algo para o empresário e estamos ganhando honorários em cima disso, todo mundo distribuindo riqueza. Isso é legal. Legal. E o Gerson também, voltando ao ponto, esse ponto que o José falou é importante. Não foi a pandemia que gerou a necessidade para nós. Ano passado, a situação econômica no Brasil já era complexo, né? A situação já estava difícil. Precisa de dinheiro hoje, o Kaique e o Gerson ficavam levando 20, 30, 50 mil para ele. O fato dele estar quase fechando, talvez mantenha mais uns meses até o normal e dar competitividade para o empresário. Legal. E o Gerson, e você? O que eu tenho percebido muito, Tom, inclusive tenho orientado pessoas com quem eu trabalho e empresários que eu atendo, é que essa pandemia, ela desvelou algumas coisas que estavam cobertas, algumas incompetências, algumas incongruências, algumas incapacidades, que muitas vezes acaba entrando todo esse trabalho da Brasil Hub, dando um respiro para esse empresário em forma de dinheiro, mas a grande questão é a seguinte: esse camarada tem problemas que o fizeram precisar muito desse dinheiro como uma tábua de salvação. Sim. E aí, como esse mercado é o meu mercado, a Brasil Hub me abre uma porta para que eu fale para ele, escuta, para que você não precise de novo dessa tábua daqui 2, 3 ou 5 anos, Legal. Tem coisa que você precisa mudar. E aí eu oferto um processo de consultoria e uma mentoria. E lá dentro, o que eu sugiro muito ao empresário hoje é o seguinte: o teu cliente passou a ter problemas que antes ele não tinha. De que forma você pode resolver isso e se tornar um parceiro dele cada vez mais efetivo? Então são 2 linhas que a gente pode trabalhar fortemente na consultoria hoje. Legal. Problemas novos que o cliente não tinha ou problemas que ele já tinha, que a empresa que o atendia deixou de atendê-lo, ou por um desespero, ou por falta de conexão, ou porque fechou, e eu posso me tornar a solução para ele. Então, de alguma forma, eu penso que existem oportunidades por aí, como você mesmo disse desde o início, né, Tom? Então, nós temos que estar disponíveis para nos tornarmos soluções novas para problemas antigos ou soluções impensadas para novos problemas que até então não existiam, né? Exatamente. Bom, nós estamos caminhando, infelizmente, nosso tempo. Podemos ficar aqui conversando o dia inteiro, na realidade. E se começamos a rememorar o passado, aí vai a noite também, não é isso? Mas eu quero agradecer vocês 3 pela participação. Quero começar com Kaique Hannes, para nossos ouvintes. O nome dele, Kaique, é K-A-I-C. O sobrenome é R-A-N-N-Y-S. Novamente, é o gerente comercial do Orient Code, Robótica Inteligência Emocional. O Gerson Gracia, que é G-E-R-S-O-N, sobrenome G-R-A-S-S-I-A, diretor da Escola de Negócios KLA Oeste Paraná. E José Brassini, José J-O-S-E,
sobrenome Braccini, diretor do Brasil Hub Serviços Corporativos. Então, para nosso adeus, Kaique, sua palavra. Professor, mais uma vez, gratidão pelo espaço. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora, ouvindo a gente falar um pouquinho sobre o negócio, sobre o networking. E agradeço também aos meus amigos José Braccini, ao Gerson Gracia. E já estamos combinando, viu, professor? O senhor é nosso convidado para a gente fazer uma confraternização aqui em Pernambuco, passarmos uns 2 ou 3 dias por aqui, curtindo essas praias do Nordeste. E claro, quem sabe, falando em network, a gente também, como eu faço hoje com a Brasil Hub do Braccini aqui em Pernambuco, em breve a gente levar a Orient Code. Estamos com um projeto de franquias que acredito que nesse próximo, até o final desse ano, a gente está desenvolvendo uma franquia muito poderosa. Hoje somos uma das maiores empresas do Brasil no segmento de robótica educacional. Fizemos uma fusão entre 2 grandes negócios e passamos aí para esse posto de uma das maiores do país. Eu diria que a melhor nós já somos e a maior seremos em breve. Ótimo. Valeu, pessoal. Obrigado. José, sua palavra. Obrigado, Kaique. Obrigado, professor. Pessoal, então, o recado final é para os ouvintes, para quem está na audiência, não desistam. Sempre existe algo para se reinventar e para atender algum mercado. E como o professor falou, o Brasil não parou ele só mudou sua forma. O Kaique está olhando micro-regiões no sertão do Pernambuco. O Gerson está tentando a forma de levar algo para o cliente dele que não seja apenas custo, e sim resultados e eficiência operacional e de gestão. Então, pessoal, o recado é esse. Não é à toa que o Tom é o rei do network, que a gente considera e o Brasil considera. Nós temos o que na mão? Ferramentas que o Tom nos traz cada vez mais atualizadas. O que ele nos passou há 6 anos atrás mudou e drasticamente ele nos atualiza. Deem a cara ao mercado e vamos vencer juntos tudo isso. Muito obrigado. E eu já sei, Gerson, Toledo, Paraná. Então vamos lá, eu quero deixar o meu abraço a toda a tua audiência, a vocês 3, Braccini, Tom e Kaique. Eu represento hoje aqui na região oeste do Paraná a Escola de Negócios KLA. Nós somos hoje a maior rede de mentores de micro e pequenas empresas do Brasil. Estamos em mais de 40 cidades, inclusive no Recife. Vou te colocar em contato com o Sérgio aí, Kaique. Temos aí na região de você também, Tom, aí em Campinas. E nossa matriz, nossa rede principal está aí em São Paulo. Nós vamos manter esse contato e fortalecer essa rede. E eu costumo dizer para as pessoas nas minhas mentorias, e dentro da KLA, eu sou um dos instrutores da rede, eu costumo dizer que crise é uma situação na qual aquilo que a gente fazia não dá mais o resultado que dava. Então a gente tem que mudar o jeito de fazer para obter os melhores resultados possíveis, e é o que nós nos propusemos a ter aqui com a tua audiência, Tom. A trazer para as pessoas um pouco de alento, um pouco de motivação, um pouco de desafio e provocação, que é o que a gente acaba percebendo que o que nos move realmente é isso, é o desafio e a provocação. Muito obrigado mais uma vez, estarei sempre à disposição. Obrigado a você. E para nossos ouvintes, podem saber mais sobre Kaique Hannes, José Braccini e Gerson Gracia no LinkedIn e no nosso site, que é o www.bbnbrasil.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. É FOCUSMI.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.